Dando continuidade aqui, falando também sobre Loudness, mas seria sobre novos desafios. O Armando Ishimaru, tá? Ele é da Líder. O Armando é engenheiro eletrônico graduado na Universidade de São Paulo. Durante sua carreira na Sony, atuou no Brasil e na América Latina nas áreas de engenharia, tecnologia, marketing e vendas, sendo sua última posição diretor da divisão profissional da Sony Brasil. Em novembro de 2011, abriu a empresa Panoramis Consultoria Empresarial, onde tem a posição de sócio-diretor e representa a Líder Instruments no Brasil como Country Manager. Por favor. Boa tarde, pessoal. Agora vamos passar da Alemanha para o Japão, né? Que a Líder é uma empresa japonesa, ela já bem tradicional, eu acho que a maioria de vocês conhecem, já atua nesse mercado de instrumentação, começou em áudio, depois vídeo, já há mais de 60 anos. E eles têm uma subsidiária nos Estados Unidos, nós chamamos de Líder Instruments, de onde se maneja todas as Américas, incluindo o Brasil. E a empresa lá nos Estados Unidos também já tem mais de 45 anos. A minha apresentação vai complementar e vai repetir também muitas coisas da apresentação anterior do Mark. Então, os que não tiveram oportunidade de captar, né, alguma coisa da apresentação dele, podem concluir na minha aqui e fazer perguntas no final. Então, e a minha apresentação, basicamente, eu não criei nada, né? O que eu fiz foi descrever ou detalhar um pouquinho ou mastigar as recomendações internacionais, né, da ITU e da EBU. Coloquei aqui também a nossa lei de loudness, a portaria, né, 354, para vocês terem como referência. E no final vou provocá-los, né, como também fez o Mark, dos processos e do workflow, né, na planta de uma emissora ou numa casa de pós-produção ou em algum evento ao vivo. E, bom, esse assunto de loudness, como todos nós conhecemos, né, por que isso surgiu? Por causa do desconforto da audiência, dos telespectadores em casa, quando isso já vem de longas datas, né? Essa questão do loudness é uma coisa já bem antiga, mas com a digitalização do vídeo e do áudio, nesse caso principalmente do áudio, a gama dinâmica do áudio aumentou muito, né? No analógico, chegava aí, não sei, 60, 70 dB. Agora, com o digital, isso já está 90 e, dependendo dos casos, já passa de 100 dB. Então, a gama dinâmica aumentou muito. Então, com isso, dando exemplos, né, quando a gente está lá surfando os canais, né, como se diz, vendo os programas, há uma grande diferença de um canal para o outro, né? E às vezes há um desconforto. Então está lá tarde da noite, ou você está mudando de canal baixinho, daqui a pouco tem um canal lá que dispara, né? Isso ainda acontece. E outra também dentro de um mesmo canal, de um programa, então o programa está com nível de loudness, né? Quando passa para o comercial, normalmente sobe muito, né, a intensidade sonora daquele comercial. Então há um desconforto. Então, a gente tem que estar ali no controle remoto, né? Então, esse foi o objetivo da indústria, né? Falar, espera um pouquinho, vamos tentar controlar isso, porque realmente existe muita reclamação dos telespectadores nesse sentido. Então, esses órgãos internacionais
começaram a se reunir, né, fizeram os grupos de estúdio para discutir esse assunto. E o assunto do loudness é muito subjetivo, também, como colocou o Mark, porque de pessoa a pessoa, a percepção acústica ou sonora, do nível de intensidade sonora é diferente. Todos nós escutamos um pouco diferente. E também com a frequência é diferente. Então, é um assunto muito complexo, subjetivo. E em toda a produção, desde que começou o áudio, né, ou as gravações, a parte elétrica da indústria do áudio, a referência sempre foi o VU, e depois vieram os peak meters. Né? Mas o que nós estamos medindo aí? Nós estamos medindo um sinal elétrico só. Né? Por isso que a medição do sinal elétrico lá na produção até a emissão não está refletindo no que o telespectador vai perceber subjetivamente, a potência subjetiva acústica. Então, está dando microfone, agora melhor. Então, por isso que dava esse desconforto. E, além disso, o pessoal de marketing, né, começou a exagerar de colocar os comerciais mais altos, ou nas rádios, acontece muito nas rádios, qual a rádio que toca mais alto? Né? Você vai trocando de canal, tem um que dispara. As rádios eu acho que até pior. Então começou uma guerra entre os canais. Né? E para isso eles usavam um processador, comprimiam o sinal e a energia média do sinal se elevava. Né? Isso, depois eu tenho tudo isso graficamente, talvez seja até mais fácil de entender. Só que a gama dinâmica, o dynamic range, é comprimida. Mas só que a energia acústica lá no final, a energia sobe. Então a percepção subjetiva é mais alta. Né? Então começou essa guerra. Aí do programa para o comercial, a mesma coisa. Então eu vou colocar o meu comercial mais alto. Né? Por quê? Porque chega o comercial, eu saio da sala, vou lá na cozinha, ou vou no banheiro, e eles colocam alto para perseguir você. Né? Então isso que estava acontecendo, mas era um desconforto realmente muito grande. E isso, o loudness, ele está medindo, a medição que a gente está fazendo é lá na ponta no telespectador. Né? Então, esse algoritmo que eles inventaram, ele pega o sinal elétrico, passa pelo algoritmo e a medição que nós estamos lendo ali é o que o telespectador vai perceber lá na casa dele. Então, é uma coisa muito interessante. Nós estamos medindo o que ele vai perceber, a sonoridade subjetiva lá na ponta. Então, um VU e um LU estão medindo coisas completamente diferentes. Então, é uma diferença de cultura. Estou falando que isso é uma diferença, realmente, uma quebra de paradigma. Como é cultural, a dificuldade maior é mudar nós mesmos, os operadores, o humano, né? Que é muito difícil. Você está acostumado a fazer uma coisa em toda a sua vida, agora vem uma coisa nova que não tem nada a ver. Poxa, como que eu faço isso? Né? Principalmente os operadores. Então, essa é a grande discussão. Né? Agora, mas essas recomendações da ITU e a EBU vai ajudar muito, né, essa transição. Que no final, quando tudo migrar para o loudness, nós vamos ter um enriquecimento da produção final do áudio. Né? Nós vamos ter maior dynamic range, né? A faixa dinâmica vai aumentar e vai acabar com esse desconforto. Então, aqui a agenda, o que é o loudness, as recomendações das agências internacionais, a lei de loudness brasileira, e a medição e o controle de loudness no fluxo de trabalho. Então, aqui também as curvas de Flechter-Munson, que ele criou, são dois sujeitos aí, né, que criaram essas curvas em 1933, e elas refletem a sensibilidade da percepção acústica, isso, né, da energia acústica com a frequência.
né? Então, isso foi referenciado no 1 kHz, que é a referência, e conforme, por exemplo, as frequências vão abaixando, o ouvido humano é menos sensível, né? Então, por exemplo, onde tem 0 ali para 1 kHz, quando eu estou em 30 Hz, dá uma diferença ali mais ou menos de 80 dB, mais baixo, né? E quando a frequência começa a subir depois de 1 kHz, tem aquela ondinha ali, né? Mas tem uma diferença também. Então, o VU-meter não está levando isso em consideração. Aí, em 1956, outros 2 sujeitos, né? O Robinson e Detson, eles revisaram essas curvas e viram que estava um pouquinho fora, porque em 1933 provavelmente os dispositivos de captura e tudo não eram tão precisos. Então eles revisaram essas curvas, e o que está em pontilhado é o original, e o que está em vermelho é o revisado. Tem uma diferença relativamente grande aí. Aí, isso foi a base da normalização ISO 226, a partir de 1961. Aí, em 85, a antiga ISO 226 foi revisada mais uma vez e se lançou a ISO 226 2003, em 2003. E aí eles mudaram o nome. Agora, essas curvas revisadas se chamam Equal Loudness Contour, né? As curvas do loudness, equivalente do loudness da curva original do Fletcher-Munson. Então, aqui, como eu coloquei, né, os medidores, o VU, o peak meter, né, esse é o quase peak meter, né? Por que quase, né? No digital, a gente pega o sinal analógico e faz por amostragem. Entre uma amostra e outra, no meio, pode ser que tenha um nível que seja diferente dos dois, né? Então, o que a gente está vendo ali no quase peak meter não é 100% real, né? Por isso que eles chamam de QPPM, né? Quase Peak Program Meter. Quase, não é o real. Bom, depois a gente vai ver porque estou mencionando isso. Então, como eu falei, essas medidas não tomam em consideração o Equal Loudness Contour, aquelas curvas, né, anteriores. Eles não estão medindo o pico real, né? E, basicamente, são medidores de sinais elétricos. Então, essa fórmula, né, esse diagrama, também já mencionada, o primeiro... Eles têm 4 blocos aqui. O primeiro bloco é um filtro, que é uma curva assim, não sei se todos enxergam, que ele está aplicando a curva do Equal Loudness Contour, aqui. Então, aqui já eu coloco a compensação do Equal Loudness Control, tá, com frequência. Por isso que ele chama de K-filter ou K-weighting, né? Com a frequência. Esse K vai mudar, né, na fórmula, né? E aqui ele faz uma média. Ele transforma que é essa fórmula aqui, que ele transforma em energia, né, que é energia acústica. Aí ele faz a somatória, porque esse modelo aqui é para 5 canais, né? Mas se eu tiver mono, ele vai funcionar da mesma forma. Aí só vai entrar um sinal aqui. Se eu tiver estéreo, vão ser 2. Né? E se eu tiver os 5, vai ser 5. E aqui faz a somatória. E aí ele, no final, é o gating. Então, o gating, o que é? É para compensar, por exemplo, tem cenas, né, em películas que tem muito silêncio, vamos dizer. Ou também uma explosão, por exemplo, que é um nível de pico muito alto, mas instantâneo. Então, esses picos, né, instantâneos, pode estar saturado, mas se é de um tempo muito curto, o ouvido humano não percebe como uma distorção, né?
Então, a mente humana ele ignora, vamos dizer assim, né? Então, e o silêncio também, se nessa medida aqui eu considerar o silêncio, a média do loudness do programa vai ficar muito baixo. Então, para isso, eu tenho que desconsiderar níveis abaixo de um certo valor, né? Então, e esse valor eles fixaram em menos 70 LUFS. Né? Então, tudo que tiver abaixo de menos 70 LUFS, ele não considera nesse cálculo aqui do loudness. E tudo que tiver acima de menos 10 LUKF, num período curto de tempo, ele também não vai considerar. Então, isso que ele está chamando de gating. Né? Bom, e a fórmula, como vocês viram, é bem simples, né? E é essa daqui. Não, mas isso é mencionado no documento, né? Porque eles falam, o documento, né, da ITU fala que é uma coisa muito simples, porque tudo são modelos matemáticos, né? Tudo digital são modelos matemáticos. Mas para implementar esse modelo matemático é simples, né? Isso é o que ele quer dizer de simples. E mais uma coisa que eu também esqueci de mencionar, a ITU, o que ela trabalhou, né? Isso aqui. A ITU ela trabalhou de como medir o loudness, né? A ITU trabalhou de como medir o loudness. Então, é o algoritmo. Esse algoritmo está medindo o loudness. A partir de um sinal elétrico, ele vai transformar em um sinal, vamos dizer assim, acústico, né? Sonoro. E o resultado disso aqui, o que é? O resultado dessa medição aqui é o nível de loudness, e é representado por L e um K pequeno, né? O valor é expresso em LUFS ou LKFS. Bom, aqui eu nem vou repetir. A diferença dos dois, na prática, é a mesma, é só questão de nomenclatura. Uma é da ITU, que é LKFS, que foi adotado no Brasil pela portaria brasileira, e a LUFS é da EBU. E a LU é unidade de loudness, loudness unit. E 1 LU é equivalente a 1 dB. Esse gráfico é bem interessante. Então, eles criaram, a ITU criou aquele algoritmo, né, que vai simular ou transformar um sinal elétrico em sinal de energia acústica, de percepção subjetiva acústica, e eles tinham que fazer uns testes empíricos para ver se esse algoritmo funciona ou não, né? Então, o que eles fizeram aqui? Reuniram pessoas comuns, né? Donas de casa, trabalhadores, etc. Colocaram numa sala várias sessões, colocaram várias fontes de sinais. Uma fonte é só fala de pessoas, por exemplo, o noticiário, né, que só tem diálogo. E outra, misto, né, uma película que tem música, tem ruído ambiente e tal. Esses dois tipos de conteúdo. E pegaram esse programa, esses dois tipos de programa, mediram qual é o loudness com a fórmula, o algoritmo, né? E plotaram aqui num eixo. No outro eixo, eles pegaram, colocaram isso daí no alto-falante, numa sala controlada, e pediram para as pessoas avaliarem a percepção delas da intensidade sonora, do volume acústico. E plotaram aqui. Se as duas baterem, quer dizer que o algoritmo está 100%, né, daria uma curva reta aqui, em 45 graus. Correto? Né? Mas, evidentemente, né, como nós já mencionamos, a percepção de cada pessoa, o ser humano, é diferente, né? A fórmula pode estar corretíssima, mas a percepção de cada ser humano é diferente. Então, vai dar diferente. E, além disso, eles pegaram e plotaram, vocês não vão enxergar, mas um xizinho é só
de diálogo. E um redondinho aqui é o sinal de conteúdo misto. Mas vocês veem que a concentração está nesse eixo diagonal aí. Então, isso provou que o algoritmo está bem próximo da realidade, né? Do sinal elétrico que eu estou recebendo, que era o VU-meter ou PIC-meter, com o LU agora, a percepção acústica, né? Lá na ponta, né? E é interessante, eles fizeram esse teste com sinal monofônico, estéreo e 5.1. E concluíram, e o algoritmo é o mesmo, né? Aquela fórmula é a mesma, e concluíram que realmente dá uma pequena diferença, mas essa concentração fica bem nesse eixo aqui, inclinado. Então, provaram já empiricamente também que o algoritmo funciona relativamente bem, né? E futuramente pode ser que esse algoritmo seja melhorado ainda, né? Então, tá em aberto. Bom, aqui eu vou já pular, porque é o que eu falei. E só que o que nós vamos estar medindo, ou a recomendação EBU, o que ela fez? A EBU ela fez todo esse estudo recomendando quais são os níveis, né? Por exemplo, o menos 23 no Brasil, LKFS é o target, né? É o alvo, é o nível alvo. Isso que a EBU fez, as recomendações na prática. E o que são 3 medidas, né, que eu vou estar medindo, segundo a recomendação. O loudness do programa, o loudness program, a faixa de loudness, que é o loudness range, e o nível máximo de pico real aqui, né? Então, o pico real, se é digital, eu nunca vou ter o pico real, 100%. Né? Então, eles fazem... É estatístico isso. Então, existe uma forma estatística que, com a informação que você tem do quase peak, ele calcula o pico real, né? Evidentemente, não vai ser 100%, mas vai estar próximo do pico real. Então, os aparelhos, né, tanto os instrumentos como os processadores, que vão detectar o pico real, eles têm em circuitos, né, essa simulação, do quase pique para o pico real. Então, essas 3 coisas é que eu vou estar medindo no meu dia a dia agora. E o loudness do programa são 3 medidas, né? O loudness momentâneo, que já foi falado, que ele mede o intervalo de 400 milissegundos. O loudness de curta duração, que é o short term, que é 3 segundos. E a intensidade média subjetiva de áudio. Esse é que vai valer para a fiscalização. É de todo o programa. Então, para eu ter essa medida, quando começa o programa, eu tenho que startar. Faço início e começa a registrar e calcular a média. Aí, quando finaliza o programa, eu dou um stop, né? Aí o software lá do equipamento ele vai calcular o loudness do começo até o final do programa. Aí vai me dar um valor, que tem que estar em menos 23 LKFS. Né? Mais ou menos 2, né? Que é a norma brasileira. Aqui também é do Matrix, né? E menciona Matrix por quê? Porque quando eles fizeram os estudos, eles referenciaram nessa película aqui. E o Matrix, né, como disse o Mark, que é uma película, ele pode ir até 25 LU, a faixa dinâmica. O Brasil foi, eu acho que, não sei se é o único, mas um dos poucos países que estabeleceu uma especificação da faixa de loudness. Os outros países não têm, os Estados Unidos não têm, Japão não tem, né? Tá em aberto isso. Mas o Brasil falou, tem que ser 15. Né? Então, 15 LU é a especificação da portaria. Isso aqui também é do VU, o 0 é o menos 23, e o modo EBU, ele recomenda 2 tipos de escala. Né? O 0 é sempre o mesmo, é em menos 23 LKFS. Mas uma das escalas vai de 0 até mais 18 e de 0 até menos 36. E uma outra escala recomendada é de 0 a mais 9 e até menos 18, esses 2 tipos. Agora, a forma de eu representar esse gráfico pode ser de qualquer jeito, pode ser vertical, pode ser horizontal,
pode ser como um VU meter, que eu vou mostrar uma foto aqui, mas o que ela recomendou é entre 0 e mais 18 a menos 36 e 0 a mais 9 e menos 18. Isso são os dois modos de medir, para padronizar. E toda essa informação que eu coloquei aqui, eu tirei dessas referências aqui, né? Vocês podem ir no site da EBU e da ITU e está disponível gratuitamente. Não é que nem outras organizações como a ISO e tal, você tem que pagar, né? Isso aqui está disponível grátis na internet. Então, essas referências, vocês depois podem fazer o download desses documentos, que é muito instrutivo e muito detalhado. Eu aprendi muito aqui, né, com esses documentos. Agora, uma outra coisa interessante é que daqui para frente, o que eu vou colocar aqui é a experiência do loudness no Japão, né? Porque no Japão começou a valer desde outubro, se não me engano, do ano passado. E depois disso melhorou muito. Já tem muitos comentários que melhorou muito. É a produção de áudio, né, e o gerenciamento de loudness, porque nós vamos ter que enfrentar isso daqui para frente. Então, aqui o que eu estou querendo dizer aqui, o que eles estão querendo dizer aqui, né, a característica do valor médio de loudness ao longo do tempo. Então, aqui ele dá um exemplo entre o VU e a medida de loudness. Então, isso aqui é o início do programa e final do programa. Vamos dizer que tem 20 minutos, né? Normalmente um programa tem 20 minutos. Então, começa, então tem a variação do áudio, assim, né? Então, aí o VU ele vai acompanhar essa variação do áudio, né? O VU, ele normalmente faz uma integração em tempo de 300 milissegundos, o VU. Né? O momentâneo lá é 400 milissegundos. Né? O VU é mais ou menos 300 milissegundos. É como um RMS também. Então, é bem próximo do loudness, o VU. Então, ele tem essas deflexões. Né? Ele pode passar lá do zero, momentaneamente. Então, ele vai tendo essas oscilações dependendo do áudio. Então, aqui, como é todo o programa, o que vai valer aqui no loudness é a média do programa inteiro. Então, quando eu começo do start, o loudness, a gente vê que ele vai ter uma variação aqui. Isso a média, falando em média. Né? Não é nem o 400 milissegundos ou não é nem 3 segundos, é a média de toda a extensão, de um tempo de início até o final. Então, no começo, ele já vai tirando a média, porque ele vai ter dados já históricos, ele vai calculando, sempre vai calculando a média com o que passou e com o que vem novo. Né? E vocês veem aqui que já depois de um certo tempo, o loudness ele começa a se acomodar num nível aqui. Né? Ele flutua no começo e começa a se acomodar. Se a fonte de sinal está dentro dos padrões, ele começa a se acomodar num determinado nível, que já é diferente do VU. O VU continua, né? Segue a oscilação do áudio. Então, essa é a diferença, né, que esse slide quer mostrar. Então, isso vai ser, vamos dizer assim, uma coisa diferente para o operador. Né? Mas o operador ele vai estar vendo mesmo o 400 milissegundos e o 3 segundos, né? O momentâneo e o short term. Aqui, bom, é que tem muito texto, né? É o seguinte. Ele está falando aqui que numa produção, o operador ele não precisa estar, quando ele estiver medindo o menos 23 ou mesmo o integrado, o médio, que varia bem levemente, que ele não tem que estar ajustando os níveis para que fique cravado em menos 23. Não, porque tem a oscilação, porque o que interessa vai ser a média. Né? Isso é um ponto. Que depois a média vai se acomodar num certo nível. Agora, o resto do texto é um exemplo aqui. Isso aqui é bem visual, né?
Vamos supor que eu tenho um tom de áudio, né? Então, vamos supor, o tom está nesse nível aqui. Aí ele vai criar essa energia aqui de loudness, né? Tem um certo volume. Então, pensem o loudness como uma energia. Ou bloquinhos aqui, essas caixinhas. Então, aqui tem 20 por 5. Tem 100 caixinhas aqui, né? Então, a média é aqui, esse nível aqui. Agora, mudou, depois do tom, eu mudei para um áudio ao vivo, por exemplo, uma música. E ele vai oscilar assim, o áudio, nesse exemplo. Mas continua com 100 caixinhas aqui. Se continua com 100 caixinhas, a média do programa aqui é o mesmo nesse nível aqui. Aqui é a mesma coisa, né? A forma mudou, mas tem 100 caixinhas aqui. Então, a média é sempre a mesma. Aqui, mesma coisa, né? Agora, esse exemplo aqui. Esse exemplo foi para uma produção e ele usou processadores e comprimiu o sinal. Vocês vejam que a oscilação aqui não é muita. Mas só que tem 120 bloquinhos aqui. Aumentou uma fileira aqui embaixo. Vocês vejam que esse é o nível médio. Está tudo mais alto. A faixa dinâmica diminuiu aqui, mas a energia toda aumentou. Agora, se eu estiver me referenciando no VU, o VU não vai oscilar tanto, porque o VU vai ficar lendo aqui, ó. Né? Então, às vezes não. Nesses casos, a maioria das leituras do VU não vai refletir o loudness, a percepção acústica lá na ponta. Então, essa é a diferença. A grande diferença. E aqui é do contrário, eu tenho esses picos aqui, né? Mas só que a média é mais baixa do que, vamos dizer, a referência aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho 80 bloquinhos, né? Eu tenho esses picos aqui, maior do que todos os outros, né? Aqui o VU vai saltar, né? Mas o loudness ele é mais baixo. Porque esses são picos momentâneos, né, que a percepção humana, ele pode, na maioria das vezes, ele desconsidera. Então, essa é sutil a diferença, mas é uma diferença muito importante. Aqui é outro exemplo também, que ele dá quando eu tenho um ruído ambiente aqui. Então, aqui, esse nível é um ruído ambiente. E eu tenho um áudio que está oscilando assim, que está dentro do padrão. Aqui a média está dando menos 23. Né? Aí você chega um sujeito lá, não, eu quero nesse... Vamos supor que é um comercial aqui. Eu quero elevar o nível do comercial, né? Porque eu tenho que sair gritando. Aí ele pega e passa para o processador. Aí o processador ele vai comprimir aqui e, como eu já mencionei, agrega mais energia. Então, a média subiu aqui, ó, nesse exemplo de 3 dB. Né? Então, veio aqui para vocês, para emissora, esse comercial, com esse loudness aqui. O VU também, aqui não vai deflexionar tanto, né? Porque comprimiu. Agora, o que perdeu aqui foi a faixa dinâmica. Então, o Dynamic Range estragou, vamos dizer assim, né, a produção original. Aí eu não posso transmitir isso, porque está excedendo 3 dB. Né? Então eu vou passar por um processador do Mark ali e vou reduzir 3 dB. Ou seja, isso é um controle de volume só. Ele vai abaixar o todo. Tá? É um processamento, mas ele vai abaixar todo. Quando ele faz isso, ele perdeu, comparado essa situação aqui que está em menos 23 e o original aqui que também está em 23, menos 23, ele perdeu completamente a faixa dinâmica. Tá? Estragou o sinal. E o loudness é o mesmo, esse loudness e esse loudness. Né? Então, daqui para frente, eu tenho que fazer a produção certinha. Não posso colocar muitos processadores, ou processador para corrigir só. Né?
Então, esse exemplo também ilustra bastante. Desculpe, o ruído ambiente é aqui. Com o ruído ambiente, a ideia é semelhante. Eu tenho um ruído aqui, e esse nível de loudness está a menos 20. Então, está 3 dB acima. Então, eu vou usar um processador, um controle de volume, vou abaixar 3 dB, reduzir. Quando eu faço isso, esses picos aqui vão ficar aqui dentro do ruído ambiente. Então, eu vou perder clareza aqui, ou nitidez, eu vou perder informação. Né? Por quê? Porque ficou enterrado aqui no ruído ambiente. Então, eu tenho que tomar esses cuidados também. Então, a gente vai vendo esses detalhes, realmente, na operação, vai ser um aprendizado. Né? Essa é a lei, né? Original de 2001. Essa é a resolução. Aqui acho que já foi todo comentado. E aqui eu vou provocá-los, né? Que também, como fez o Mark, são muitas coisas aqui. Onde eu começo? Né? Eu tenho que começar de algum ponto. Né? Então, vocês aqui que ainda não estão trabalhando com loudness, pelo menos a minha recomendação pessoal, talvez o Mark possa me ajudar com isso, se você não tem nada mesmo implementado, tem que trabalhar em paralelo. Mas a primeira coisa, porque em julho já vai começar a valer, né, essa portaria, é colocar lá na ponta, lá antes do transmissor, um processador, né, que vai analisar o nível do loudness e, se tiver fora, ele vai fazer a correção. Né? Da forma para garantir que o que vai para o ar está dentro, está pelo menos dentro da tolerância da portaria, né, para não ser autuado. Isso é o primeiro passo. Mas o importante é nós fazermos a produção, desde o começo, lá na produção, mas é um processo, né, que demora muito e é cultural, como eu falei. Tem o treinamento dos operadores, eles vão ter que entender primeiro quais as diferenças. Né? Então, mas tem que ser uma coisa em paralelo. Né? Tem que experimentar muito. Né? E existem várias situações aqui. Né? Na produção, por exemplo, uma transmissão ao vivo, uma produção ao vivo é uma coisa. Mesmo na transmissão ao vivo de esporte, eu vou fazer um replay. Né? Um replay já é diferente. Né? Eu vou fazer uma edição muito rápida num servidor e colocar aquilo para o ar. Aí eu tenho que ver também como está o loudness, que já não vai ser o mesmo do que foi para o ar. Né? Numa sala de mixagem, numa sala de edição, as condições são diferentes, os materiais são diferentes. Uma transmissão internacional, como é que funciona isso? Né? Então, isso tudo tem nas recomendações da EBU, tem documentos que eu mencionei na referência, traz tudo isso daqui. Né? É incrível, eles detalharam minuciosamente, né? Tomaram tudo em consideração. E tem mais coisas ainda. Né? E esse é um diagrama em blocos, que essa apresentação é uma coisa viva ainda, que eu estou sempre atualizando, né, e colocando mais informação, praticamente o que eu falei. Né? Isso aqui é na produção. Então, ENG, né, eu recebo da externa material, ele vai para o ingest, depois editado, ou vem aqui já numa ilha de edição diretamente, uma gravação de estúdio também, a informação vem aqui para o estúdio, para uma sala de controle, depois vai... Aqui é áudio, né? É um estudo de áudio, se o sinal vai ser ainda trabalhado nessa suíte de áudio, passa por aqui, e se não vai trabalhar o áudio mais na suíte de áudio, ele já vai direto aqui para a emissora de televisão colocar no ar. Né? Então, aqui o que é? O que eu estou querendo mostrar também para vocês já começarem a pensar em cada posição, hoje, no workflow de vocês, existe um medidor lá, que alguém está
monitorando ou tomando uma ação, dependendo do nível que está a gravação. Onde que eu tenho que colocar, e cada posição dessa, pode ser que um medidor, só o medidor de loudness já seja suficiente. Em algumas outras posições, eu já tenho que colocar um processador que eu tenho que fazer o ajuste de loudness, porque está fora, está mais baixo, está mais alto, tem que fazer um ajuste. Em outras posições, eu tenho que tomar o log. Por exemplo, se vai vir numa outra, no outro slide, mas tudo que vai para o ar, eu quero registrar um log, um registro, tá, com o tempo. Né? Tem posições que eu quero tirar um relatório. Então, tudo isso vão ser aparatos, né, ou dispositivos diferentes. Né? Tem fabricantes que só fabricam VU meter ou LU meter, né, que são mais econômicos. Tem outros que já fazem medida, fazem o log, etc. Então, tem tudo isso a ser considerado. Em cada posição aqui do seu fluxo de trabalho vai uma função diferente do medidor de loudness. E aqui é na distribuição, transmissão. É incrível. A minha apresentação e a do Mark foram, evidentemente, nós nunca nos comunicamos, né? E vejam que está muito em linha, né? Dos assuntos que ele colocou e esses assuntos meus aqui. Então, aqui também, na transmissão, eu recebo material de fora, o comercial. Eu quero inspecionar aquele comercial. Então, eu tenho que passar agora por um medidor de loudness, eu vou dar é como um programa, eu vou dar o start do comercial e um stop. Eu vou calcular a média, se está dentro ou não. Né? Aí, se eu vou rejeitar ou não, ou dá para mim corrigir. Então, essas decisões que eu tenho que tomar. No controle mestre, mesma coisa. Né? E o gerenciamento do áudio nas transmissões. Então, tem muita coisa aqui a ser considerada. E esse é o diagrama em blocos, né, do que eu falei. Transmissão ao vivo, o que vai para o ar, e as posições, né, o que eu tenho que colocar e o que eu tenho que fazer em cada posição do meu fluxo de trabalho. Né. Então, basicamente, essa foi a mensagem, e aqui agora é a hora do comercial. Né. Esse aqui é um anúncio que nós colocamos numa revista. Essa é a cara que tem um medidor de loudness. Isso daqui me plota as 3 medidas, né? O momentâneo, o short term e a média. Aqui não dá para ver, mas tem 3 gráficos aqui que eu estou plotando aqui, tá? Em tempo. Então, os medidores da Líder podem ir de 0 a 1 minuto ou de 0 até 24 horas. E fica registrado isso no aparelho, que depois eu posso gravar ele num pendrive. E nós trabalhamos com outros parceiros, outros fabricantes, distribuindo seus produtos para as Américas, que é o VidChecker. Esse também é um analisador de áudio e vídeo, mas de arquivos. Né? E faz correção também de loudness. E vídeo, evidentemente. O LegalEye é o normalizador. Né? E o fabricante é o iHeight. O Fabrix é banda base, monitoração, e a Líder. E esses são, depois vocês podem, aqui tem o link, né, do produto no site da Líder. Esse monitorzinho de áudio é relativamente novo, foi lançado no meados do ano passado. Ele faz todas as medidas de áudio, 5.1, listagem e tal. E vocês veem aqui, olha, parece um VU, né? Mas só que esse medidor aqui tem cara de VU, mas ele é um LU. Só a diferença dele, ele tem 2 ponteirinhos. Um preto, que está medindo a deflexão do momentâneo, do 400 milissegundos. Então, move rápido. E tem um outro ponteirinho que é vermelho, que é o short term, o 3 segundos. Né? A ideia de fazer essa interface gráfica é para o operador de produção, por exemplo. Não, o produtor lá. Porque na produção a referência é VU. Se eu tirar o VU dele e colocar esse LU, ele não vai sentir nenhuma diferença. E já vai estar fazendo a produção dele baseado no loudness. Né?
porque tem a mesma cara. Só que tem 2 ponteirinhos, né? Ele vai ter que saber os 2 ponteirinhos. Esse daqui é um forma de onda, que também tem um loudness. E esses são dos outros parceiros, né? O VD-Checker, que é de arquivos, o iHeight, que é o normalizador. Esse pode colocar lá na ponta, como eu falei, né? Antes do transmissor. E esse é da Fabrics. Né? Então, muito obrigado. Estão os meus contatos aí. Vou tirar anúncio na revista.